Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Maravilhas. Amados, eu peço aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso de número... Louvado seja Deus. Do verso de número 42 ao verso de número 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso de número 42 ao verso de número 47. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou fazer a leitura, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Glória a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Nessa oração a gente apresenta todos os pedidos de oração, né? A qual nós já estamos orando, tá bom? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, quero, Senhor, nesta noite te agradecer por mais um dia de vida, Pai, que o Senhor nos concede, e por mais um dia, Pai, na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, por nós. Não somos merecedor, mas reconhecemos, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu imensurável grande amor. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado, Senhor. Quero nesta noite, Pai, te apresentar, orar por todos os pedidos de oração, causas, necessidades que são colocados, ó Deus, diante, Pai, do Teu altar. E te peço, Senhor, nesta noite, fala conosco. Necessitamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Necessitamos, Senhor, ser ministrado por Ti, ó Deus. Então eu te peço, Senhor, através do Teu divino Espírito Santo, abre a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos, Senhor, a Tua palavra, Pai. Assim, ó Deus, eu te peço e já te agradeço, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus, a igreja diz... Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Amém? A Tua palavra esconde, guardada no meu coração, para eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra, Escondi minhas vestes do sangue lavei, e das Tuas águas bebi. já chega uma oferta. Oferta agradável a minha vida te consagrei.
são pra ti. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como fogo, glória a Deus, feito a obra em mim, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, mediante a tudo que estamos vivendo, a campanha de oração que estamos realizando, pedir a Deus uma palavra. Hoje para mim o dia foi muito difícil, porque eu passei o dia com dor de dente, irmão, meu Deus, uma dor insuportável, e Deus me deu uma palavra, a qual nós acabamos de ler, que é propício para os nossos dias a qual estamos vivendo. Alguém pode dizer assim: mas a igreja hoje está passando por momentos de esfriamento, ela está muito sofisticada, ela está muito moderna, ela está muito carnal, ela está muito imoral. Mas não toda a igreja. Tem irmãos, irmãs, pastores, obreiros, membros que ainda estão sendo fiel à palavra do Senhor e a Deus, guardando a sã doutrina, né? E mediante ao texto que eu acabei de ler, é um texto conhecido, é um texto que é muito pregado aqui, que fala da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja dos apóstolos, né? Eles estavam debaixo de uma autoridade dada por Deus, que é o divino Espírito Santo, que estava guiando os apóstolos, guiando os discípulos e criando a igreja primitiva. Bendito seja Deus. E Cristo, o Senhor Jesus, Ele deu uma orientação para a igreja, para os apóstolos. Lembrando que os discípulos, os apóstolos, caminharam com o Mestre, aprenderam com Ele, foram ministrados por Ele, foram chamados pelo Senhor Jesus. E o modelo de vida a qual eles aderiram depois que foram chamados por Cristo foi ser como Cristo era, amar como Cristo amava, perdoar como Cristo perdoa, orar como Cristo ora. A Bíblia diz que eles até pediram: Senhor, nos acrescenta-nos mais fé, ou nos ensina a orar. Então os discípulos, eles tiveram um pastor, um bom pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, chamado Cristo.
E Jesus então deu uma orientação para eles. Depois que Jesus estava com o corpo ressuscitado, os irmãos sabem que Jesus foi crucificado, e depois ele ressuscitou ao terceiro dia. E com o corpo ressuscitado, Jesus deu uma ordem para eles, para que eles não saíssem de Jerusalém até que do alto fosse cheio do poder de Deus, ou fosse revestido do poder de Deus. Você vai encontrar lá em Atos Apóstolos, capítulo 1, né? A ordem de Cristo, a orientação para que os discípulos não saíssem de Jerusalém, não fizessem nada enquanto não fosse cheio do poder de Deus. E isso aconteceu, eles permaneceram, ficaram conforme a ordem do Senhor, do pastor da igreja. Porque Jesus tinha dito que eles seriam testemunha tanto em Jerusalém, tanto em Samaria, na Judéia e até os confins da terra, né? Mas por ser a igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva, não seria fácil os obstáculos a qual eles iam enfrentar. Como não foi fácil para eles, e como também não é fácil para nós, quando nós se convertemos a Cristo, quando fomos chamados pelo Senhor, Deus tirou cada um de uma situação, transformou, mudou, capacitou, instruiu. Nós nascemos de novo, né? Nós fomos regenerados. Como também não é fácil para cada um de nós enfrentarmos as adversidades, os problemas e situações que ocorrem em nossos dias. Mas a igreja, como os apóstolos, tem o Espírito Santo, tem o Senhor como base, tem o Espírito Santo para dirigir, para orientar, para ajudar, para interceder, ou seja, para fortalecer a sua igreja em todas as eras, desde a igreja primitiva, depois da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, e assim até os nossos dias. O Espírito Santo que tem nos ajudado, o Espírito Santo que tem fortalecido, que tem guiado a sua igreja em tantos, como eu posso chamar, em tantas perseguições. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém, amados irmãos? Louvado seja Deus. Mas por que a igreja, principalmente a igreja primitiva, que tinha uma forma, qual era o segredo dessa igreja? Qual era o ponto-chave que essa igreja tinha para ser bem sucedida na sua época? O tema para nós hoje é o quê? Os segredos de uma igreja bem sucedida. Como eu disse, a igreja ela tem as suas etapas, as suas fases. Tem os momentos bons e os momentos ruins. Tem momento que a gente vê a manifestação do poder de Deus, vê as obras que Deus faz, e nós nos alegramos nisso. De ver a mão de Deus operando sinais, prodígios e maravilha, curando pessoas, salvando pessoas, libertando pessoas, e a sua igreja se alegra. Mas também tem aquele período de escuridão, de perseguição, que também a igreja enfrenta, né? Mas o Senhor tem sustentado até o dia de hoje a sua igreja. Então os apóstolos,
depois da descida do Espírito Santo, eles receberam e foram cheios do poder de Deus. Por quê? Porque eles esperaram em Jerusalém, estavam debaixo de uma obediência, de uma ordem de Jesus, debaixo de uma ordem, e ali eles estavam em oração, eles estavam em comunhão, estavam unidos, juntos, esperando a promessa a qual Jesus tinha dito, que ia para o Pai. E quando ele chegasse lá, não ia deixar a sua igreja órfã, mas enviar o Espírito Santo de Deus, o Consolador, para guiar a sua igreja, para ajudar a sua igreja, para encorajar a sua igreja, para fortalecer a sua igreja e para realizar a obra na igreja. Louvado seja Deus. Então era importantíssimo, era necessário os discípulos obedecerem a ordem de Cristo, não sair de Jerusalém até que do alto eles fossem cheios do poder de Deus. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Todos estavam reunidos no mesmo lugar, todos reunidos, amados irmãos. Os 120 crentes estavam reunidos, e a Bíblia diz que esses 120 crentes que permaneceram, lembrando que logo de cara nem todos aderiram e obedeceram a palavra do Senhor. De 500 cristãos, 380 não perseveraram, não permaneceram, mas os 120 crentes que estavam lá em Jerusalém obedeceram ao Senhor e acreditaram na sua promessa. Eles estavam unânimes em oração, juntos, um só pensamento, um só coração, uma só mente. Vamos esperar. Jesus prometeu e disse para que eu e você ficássemos em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos do poder de Deus. E eu peço a você, a igreja, a você, irmãos, a nós, que buscamos o poder de Deus. Pastor, está muito pesado, parece que colocaram pesos nas nossas pernas, no nosso corpo. É um peso muito grande para orarmos, é um peso muito grande para lermos a palavra de Deus, é um peso muito grande para estarmos juntos na congregação, é um peso muito grande para sair para a evangelização. Parece que os dias atuais se tornou mais pesado, não é? Quando nós éramos novo convertido, opa, já era o primeiro a chegar, vamos para o evangelismo, bora. Opa, vai ter uma consagração, vamos para a consagração, era o primeiro a chegar, bora, vamos para a consagração. Mas nós estamos nesse contexto a qual estamos passando, porque nós estamos lidando com apostasia, com esfriamento, com o aumento da iniquidade, com o aumento da tecnologia, coisas que surgem para tomar o nosso tempo, para nos prender, para nos entreter. Nós estamos lidando com isso. Mas vejam o que Jesus disse: não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Talvez, quando nós éramos novos convertidos, rapidamente nós éramos cheios do Espírito Santo, mas vai se passando alguns anos, vai ficando mais difícil. Mesmo que seja mais difícil, mesmo que seja em gota, vai regando, vai molhando, vai regando na oração, vai regando no jejum, vai regando na nutrição, no alimento da palavra de Deus, de grão em grão, vai regando, vai orando. Talvez você não foi cheio hoje, mas quem sabe amanhã, na primeira oração talvez você não conseguiu ser cheio, mas quem sabe na próxima,
O importante é você regando, cultivando, nutrindo, para que novamente você possa sentir o poder de Deus na sua vida, como você sentiu quando era novo convertido. Tanto eu como você mudamos ao longo do caminho. Não é Cristo que muda, somos nós que muda. Nós mudamos. Mesmo que mudamos, mas nós precisamos voltar ao princípio de tudo. E qual é o princípio? Qual é o início? É o primeiro amor. É o primeiro amor. Então, cultive isso. Senhor, eu estou vazio mesmo, Senhor. Às vezes eu oro, parece uma terra seca. Eu oro, parece que não acontece nada. Eu não sinto como eu sentia antes, mas eu quero sentir novamente, Senhor. Eu quero sentir esse poder novamente, Senhor. Eu quero ver a Tua manifestação na minha vida. Então se lembra das palavras de Jesus: volte para Jerusalém e permaneça lá, até que do alto sejais revestido de poder. O que ele está querendo dizer? Volte para a palavra e permaneça lá, até você cheio do poder de Deus. Volte para a oração e permaneça lá, até você cheio do poder de Deus. Volte a frequentar os cultos e permaneça lá, até você ser cheio do poder do Espírito Santo. Ser revestido do poder de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem ninguém. Ele pode ser o cara mais conceituado, ele pode ser um pastor renomado, um pastor conhecido, ele pode ser um pregador itinerante, ele pode ser conhecido por todos. Ele passa por esses períodos, por esse momento. E é nesse período, é nesse momento que nós devemos lembrar do primeiro amor e trazer à memória aquilo que vivenciamos, que foi a experiência ímpar, né? Louvado seja Deus. Então é isso que Cristo quer da sua igreja. Lembrando que eu estou falando da igreja primitiva. Mas nós que viemos bem mais para frente, depois de 2000 anos, alguém nos evangelizou, alguém orou por nós. E talvez você esteja há 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, há 20 anos na igreja, ou há 1 ano na igreja, e você sentiu um pouco de diferença. Você sentiu uma diferença na sua vida? A qual, ou quando você começou, você percebeu isso? Se você percebeu isso, então volte ao primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor. Eu tenho certeza absoluta que Cristo renovará você, renovará a mim, encherá você, encherá a mim do poder de Deus. Glória a Deus. A igreja primitiva é a matriz que serve de modelo para todas as demais igrejas cristãs. O segredo do seu avanço, do seu crescimento e de sua marcha vitoriosa tem sido o ideal perseguido por todas as igrejas cristãs que almejam a restauração do autêntico e verdadeiro cristianismo. É nós olharmos para o modelo, para esta igreja, olhar para ela e ver e extrair e nutrir a nossa vida para que possamos ser cheios do poder de Deus, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, para que possamos orar, para que possamos evangelizar, para que possamos permanecer. E o mais importante de tudo que eu citei aqui é permanecer no caminho, permanecer até o final, permanecer até o fim, porque ao longo dos anos, o que está acontecendo? A intenção é nos tirar da presença de Deus,
é deixar a gente tão frio, tão gelado, que a ideia é nos tirar da presença de Deus. É que eu e você não se achegue ao céu, não entre no paraíso do Senhor. Então nós precisamos olhar para esse texto, olhar para esta igreja primitiva e extrair algo que venha nos avivar novamente. Louvado seja Deus. Nós já temos a palavra. Vamos lá. Primeiro, perseverança na doutrina dos apóstolos. Você vai ver falar da perseverança na doutrina dos apóstolos. Veja bem, depois que eles foram batizados no Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro, João, os apóstolos que estavam ali, começaram a anunciar a mensagem, começaram a pregar o Evangelho. E o que aconteceu quando eles começaram a pregar o Evangelho? Almas se renderam a Cristo. Almas se converteram a Cristo. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? A mensagem dos apóstolos, a pregação dos apóstolos, não era um ensinamento teórico, um ensinamento comum. Não, era uma pregação, um ensinamento poderoso. Porque as pessoas que ouviram o ensinamento ficaram temerosos, compungiram o seu coração, perturbou-se o seu coração. Ou seja, o que eu devo fazer para ser salvo? Depois que os apóstolos pregaram o Evangelho. E o interessante é, amados irmãos, que antes deles pregar o Evangelho, eles foram zombados, foram chamados de pessoas embriagadas. Vocês estão embriagados? Vocês estão bêbados? E os discípulos vão dizer: não, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda carne. E foi isso que ocorreu, foi isso que aconteceu. Então eles receberam o poder de Deus, e recebendo o poder, o revestimento do poder de Deus, eles anunciaram o Evangelho. E a história foi mudada, porque as pessoas que estavam ouvindo perturbou o coração e perguntou: o que faremos, varões e irmãos? O que faremos? É mais ou menos assim: o que eu devo fazer para ser salvo? O que nós devemos fazer para ser salvo? O pecador, uma pessoa que estava presa no mundo, no sistema, pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Porque a palavra entrou no coração deles, a palavra penetrou no coração deles, e caiu um temor neles. Aí Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Depois recebereis o dom do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que 3.000 almas se converteram a Cristo. Deus quer salvar as pessoas. Nós precisamos confiar em Deus. Mas pastor, na condição que eu estou hoje, como é que eu posso ganhar uma alma? Como é que eu posso pregar o Evangelho a uma alma? Se eu preciso de um avivamento. Você está certo de pensar assim.
Você está certo de falar assim. Como é que eu faço, pastor? Então voltamos para o início. Volte ao primeiro amor. O tema central para você voltar a ser como era antes é voltar ao primeiro amor. E voltar ao primeiro amor é quebrar o coração endurecido. Esse é o primeiro ponto. Quando você volta ao primeiro amor, a oração será diferente. Quando você volta ao primeiro amor, o jejum que você vai fazer vai ser diferente. Quando você volta ao primeiro amor, quando você se deparar com as escrituras, a leitura que você vai fazer vai ser diferente. Você será tocado pela palavra de Deus, você será nutrido pela palavra de Deus, você será alimentado pela palavra de Deus, e aí você será quebrado por Ele. Louvado seja Deus, glória a Deus. Então 3.000 almas se converteram a Cristo. 3.000 almas se converteram a Cristo. Então nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. O primeiro segredo de uma igreja bem-sucedida é a perseverança na doutrina dos apóstolos. É contínua. Temos que perseverar. Lê, pastor, eu já li a Bíblia 50 vezes no ano. Persevera lendo, medita nela, passa por ela. Pastor, mas eu já li o Salmo 23 inúmeras vezes e sei de cor e salteado. Não importa se você sabe de cor esse versículo, não importa se você tem guardado no seu coração, passa por lá novamente, que a palavra vai se renovar dentro de você. Passa por lá novamente, que ela vai se renovar. Você vai se alegrar, você vai enxergar coisas que você não enxergou, porque a palavra de Deus se renova a cada dia, e ela vai nos renovando. Então nós devemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Como modelo, os cristãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a palavra de Deus é você ser guiado, orientada, nutrido pela palavra do Senhor. Olha o que diz Salmo de número 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus vai te moldando, vai te transformando, vai te ensinando, vai mudando o seu caráter, vai mudando o seu modo de pensar, o seu modo de agir. A palavra de Deus vai moldando você e vai conformando você com a imagem de Jesus Cristo. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos. Capítulo de número 3, verso 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. A primeira coisa que você tem que observar é quando você olha para a palavra de Deus e ela te corrige, ela te ensina a maneira correta de viver para Deus. Ela repreende você para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, ela ensina, ela repreende, ela corrige e ela te instrui a ser justo, a ser honesto, a ser verdadeiro. Louvado seja Deus. Para quê? Verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito. A palavra perfeito aqui é ser separado, ser perfeito, ser santo, ser separado e perfeitamente instruído para toda a boa
obra. Oh, igreja, amados irmãos, para sermos trabalhados, para sermos moldados, para sermos reformados, nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos. E a palavra de Deus, ela fala tudo que precisamos saber. Louvado seja Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, Cristo é a palavra de Deus. Cristo é a palavra do Senhor. Então seja moldado por Ele. Dê ouvido à voz do Senhor. Dê ouvido à palavra de Deus. Guarde ela. Seja instruído pela palavra do Senhor. Seja orientado pela palavra do Senhor. Então persevera. Talvez se você tiver em dúvida em alguma situação que você vai precisar resolver, que você vai precisar negociar, comprar, vender, agir, vá para a palavra de Deus. Ela vai te orientar em tudo que você precisar. Louvado seja Deus. 2. Perseverança na comunhão e no partir do pão. Comunhão. Não tem como você viver aqui sozinho. Pastor, não preciso de ninguém. Precisa sim. Você precisa de um padeiro para vender o pão a qual você gosta de comer. Você precisa do agricultor. Você precisa de pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Você precisa que alguém distribua água para você, para chegar na sua casa, para você beber. Então nós precisamos um dos outros. E para a igreja ela ser bem sucedida, precisamos perseverar na comunhão e no partir do pão. Ou seja, perseverar é continuar na comunhão. Pode haver intriga muitas das vezes, discussões. Isso é normal. Eu discuto com a minha esposa. E não é porque eu discuto com ela que eu não amo ela. Eu amo ela. Mas tem pontos que eu estou errado e ela está certa. E tem pontos que ela está certa e eu estou errado. Mas eu amo ela. Como eu amo os irmãos. Nós não somos iguais. Nós não somos parecidos. Nós somos diferentes. Mas somos membros um dos outros. Porque pertencemos ao corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Então nós devemos perseverar na comunhão. O segundo segredo de uma igreja bem sucedida é a perseverança na comunhão. Os cristãos primitivos perseveravam na comunhão e no partir do pão. Olha de novo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, parte B. E na comunhão e no partir do pão. Comunhão, partir do pão, você se colocar no lugar do outro. Olha, se colocar no lugar do outro, se compadecer do seu irmão. Ele está passando uma dificuldade e nós devemos nos colocar no lugar. É mais ou menos assim: você tem um pão para comer e você sabe que o teu irmão está com fome, divida no meio, parta no meio. Isso é ter comunhão. Isso é consolar o seu irmão. Isso é dar um ombro amigo. Ou seja, isso é comunhão no partir do pão. Talvez eu tenha fartura na minha casa e você não tem, mas chegará um dia que eu não vou ter fartura. E quem é que vai me socorrer? Os irmãos, a igreja. Louvado seja Deus, com cesta básica. Tenha prazer em servir o seu irmão. Peça para Deus discernimento de você saber se seu irmão está bem ou não. Isso é uma igreja bem
bem-sucedida. Comunhão é um ato de comungar e compartilhar das mesmas ideias. A comunhão de pensamentos, comunhão de ideias, comunhão de bens, comunhão de Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo e comunhão com Deus. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um dos outros. Louvado seja Deus. Olha o que diz Salmo 133, verso 1 ao 3. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque nós somos corpo, membro um dos outros. Por que é bom? Porque é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos ou das suas vestes. Como orvalho de Hermon, e como os que descem sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Comunhão. E comunhão você ter comunhão com o seu irmão, estar em comunhão com o seu irmão, também é você ver o sucesso dele, a vitória dele, a bênção dele, e não sentir inveja, não sentir ciúme, mas se alegrar pela vitória do meu irmão, por mais que a sua não chegou. Olha que interessante, você pode estar triste, abatido, angustiado, preocupado por causa das suas lutas, mas quando você sabe que o seu irmão alcançou a vitória, você tem um pouquinho de alegria, você tem um pouquinho de paz, porque você se alegrou com a bênção do seu irmão, você se alegrou com a vitória do seu irmão, você fez parte do choro dele, você chorou junto com ele, e agora você está compartilhando da bênção dele. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E é esse sentimento que Cristo quer da sua igreja, do seu povo. Esse é o desejo de Cristo. Paulo fala isso para os irmãos de Filipe, para os irmãos de Filipenses. E Jesus ora pedindo isso a Deus, que eles sejam um como eu e o Senhor somos um. Nós se tornamos uma família. Olha, irmão, nós somos uma família. Nós somos uma família. Louvado seja Deus. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E um dos mandamentos é o segundo: amar a teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós devemos ter comunhão, nós devemos ter paz uns com os outros. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 14, se não me falha a memória: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja Deus. E o terceiro ponto, o terceiro tópico é perseverança na oração. Atos Apóstolos capítulo 2, verso 42, parte C do versículo. E nas orações. Nas orações. Porque aqui nós estamos trabalhando com uma igreja universal e uma igreja individual. Você como igreja pode ser uma igreja bem-sucedida, uma igreja frutífera, uma igreja poderosa, uma igreja cheia de fé e de graça. Louvado seja Deus. Perseverança na oração. Orar sempre e nunca desfalecer. Olha o que diz Atos Apóstolos capítulo 2, verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria
e singeleza de coração. Ou seja, eles perseveravam unânimes, juntos, no partir do pão, em oração, em alegria, em comunhão. Louvado seja Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E olha o que diz Lucas capítulo 18, verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar um pelos outros. Orar sempre, amados irmãos. É a oração que você deve cultivar, nutrir. Não só orar quando você for sair para trabalhar, não só orar quando você for vir para a igreja, mas você viver em oração em espírito. Você está trabalhando, está com o seu pensamento ligado em Deus, está indo no transporte público, está com o seu pensamento ligado em Deus, está falando com Deus em pensamento. Louvado seja Deus. Olha o que a Bíblia diz: orai sem cessar. 4. Perseverança na adoração a Deus. É o quarto segredo de uma igreja bem-sucedida. É a perseverança na adoração a Deus. Quando você persevera na adoração, você se aproxima mais de Deus. Os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Adorá-lo. Tem prazer de adorar, irmão. Louvá-lo. Você tem que ter prazer de você louvar a Deus, adorá-lo, exaltar, engrandecer. Não pode ser pesado, mas deve ser de livre e espontânea vontade. Vai cantar um hino, seja um hino de adoração, cante adorando a Deus, louvando ao Senhor, apresente o seu melhor. Tem um hino que eu gosto muito que diz assim, ó: este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Ou seja, a adoração a Deus, o louvor a Deus, ela aperfeiçoa, ela traz formosura a todo o seu corpo. É notório no seu rosto, é notório no seu modo de falar, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, no seu modo de viver. As pessoas conhecem o servo de Deus, as pessoas conhecem aquele homem, aquela mulher que adora a Deus, que louva o Senhor. E não é só adorar apresentando a Ele o seu cântico, mas adorar e louvar com temor, com voz, com corpo, com alma, com todo o seu ser. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, louvar ao Senhor, adorar a Deus. Então nós devemos perseverar na adoração a Deus. Fala a verdade, irmão. Quando você adora a Deus, quando você pega aquele hino que
que enaltece a Deus, aquele hino que fala ao seu coração, aquele hino que é um hino que louva a Deus e você faz a sua entrega. Como é que você se sente, amado irmão? Você sente o poder de Deus sobre a tua vida, você vê a manifestação e a ação do Espírito Santo sobre você, porque você está com todo o seu ser, com todo o seu corpo, toda a sua alma, adorando e exaltando o Deus Todo-Poderoso. Não é um culto ruim. Louvado seja Deus. Não é possível que Deus não se manifeste, porque nós devemos controlar a nossa mente, o nosso coração e nutri-lo. Louvado seja Deus. Olha o que diz o Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você começa a se preparar na sua casa. Quando você está vindo do seu trabalho, e muitas das vezes você vindo do seu trabalho cansado, fadigado, está pesado, mas quando você vem para a casa de oração, aí você já chega cumprimentando a paz do Senhor. Sabe aquela paz? Sabe, você está cansado, você está com problema, mas você transmite a paz, porque você tem a paz. Aleluia. Você tem a paz, e aí você chega e você cumpre no começo do culto, quando você cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor, ali Deus já te renova, porque nós estamos em comunhão. O Espírito testifica com outro Espírito, porque é o mesmo Espírito que opera em todos. É o Espírito Santo que está na tua vida, é o Espírito Santo que está na minha vida. Eu cheguei bagaçado, cansado, fadigado, cheio de problema, mas no começo, no cumprimento com a paz do Senhor, Deus me fortaleceu. Louvado seja Deus. Até nas simples coisas, irmão, Deus trabalha. Glória a Deus. Adoração é um ato de louvar, reverenciar e prestar culto a Deus. Os cristãos primitivos faziam isso todos os dias no templo. Faz uma pergunta para nós: quando nós éramos convertidos, novos convertidos, como é que a gente era, amado irmão? Colocava aquele hino, aquele primeiro hino da sua conversão, aquele hino que marcou a sua trajetória, aquele hino, e aí você chorava, louvava a Deus, estava lavando a louça, estava louvando a Deus. Na sua televisão, hinos de adoração a Deus, ou uma pregação, em todo o tempo você estava adorando a Deus. O que está acontecendo conosco? E é isso que nós estamos sendo chamados a atenção. Você quer ser uma igreja bem sucedida? Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Foi uma mensagem para a igreja de Éfeso. Volte ao primeiro amor. Você tem deixado o primeiro amor. E é por isso que está acontecendo essas coisas com você, porque o primeiro amor saiu de você. Você é frequente nos cultos, você chega cedo no culto, você tem todo o ritual, tá certo, tá correto, parabéns. Agora você precisa voltar ao primeiro amor, porque a intensidade, a entrega será diferente. Volte ao primeiro amor. Glória a Deus. Aí na simplicidade de uma oportunidade de um irmão falando todo errado, você adora a Deus. O irmão até troca o versículo, mas você não está de olho naquilo que ele erra, você está de olho na pureza do irmão, na humildade do irmão, vendo o irmão ali, todo simples, humilde, exaltando e adorando a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha o que diz Salmo 29, verso 1: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Olha o 2: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Glória a Deus. Adorar a Deus é você que precisa fazer. Não adianta nada eu chegar aqui e pregar com eloquência, ou fazer algumas táticas, né?
ou para que você adore a Deus. Na verdade, você não vai estar adorando a Deus. Você vai só seguir um movimento, mas vai sair daqui vazio novamente. É melhor você começar devagarzinho, olhar para você e falar assim: o que eu devo fazer para voltar ao primeiro amor? Você sabe o que você deve fazer. E você também sabe o que aconteceu com você para ter perdido o primeiro amor. Alguma coisa entrou no seu coração e não saiu de lá mais. E aí foi indo de mal a pior. Então volte ao primeiro amor. Tudo se encaixa no primeiro amor. Quando temos o primeiro amor, perseveramos na doutrina dos apóstolos. Quando temos o primeiro amor, perseveramos na comunhão, no partir do pão. Quando temos o primeiro amor, perseveramos na oração. Quando temos o primeiro amor, perseveramos na adoração a Deus, louvando ao Senhor. Glória a Deus. E o último tópico é evangelização fervorosa todos os dias. Quanto tempo tem que nós fizemos um evangelismo? Eu não posso falar da igreja toda, eu tenho que falar de nós. E no seu individual, quanto tempo tem que você falou de Jesus para alguém? Talvez até para o seu pai, para sua mãe, para o seu esposo, para o seu vizinho. Há quanto tempo tem que você evangelizou? Que você falou das maravilhas de Deus? Falta o primeiro amor. O quinto segredo de uma igreja bem-sucedida é a evangelização fervorosa. Não é mais ou menos assim: vamos evangelizar sábado? Ah, vamos, né? Oh, meu filho, toma esse folha. Não, não é isso. É fervorosa. Ou seja, é você ter prazer, porque você foi salvo por Cristo. Cristo habitou em você, salvou você, libertou você. Louvado seja Deus. Então você testificar do poder de Deus. Mas eu tenho vergonha de evangelizar. Eu tenho vergonha de falar. Eu não sou bom em palavras. Mas será que é isso? Ou uma desculpa para não falar do poder do Evangelho? Louvado seja Deus. Então, o quinto segredo de uma igreja bem-sucedida é a evangelização fervorosa todos os dias. Os cristãos primitivos perseveravam diariamente no templo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. É só evangelizar. Por exemplo, quem tem algum parente aqui não crente, você quer que essa pessoa vá para o inferno? Você tem pai que não é crente, você tem filho que não é crente, você tem esposa que não é crente, você tem esposa. Você já imaginou o teu pai, tua mãe, teu marido, tua esposa, teu filho para o inferno? Uma dor intensa, um tormento eterno. Então comece a evangelizar pela sua casa. Pastor, mas eu já falei pro meu pai, para minha mãe, para minha esposa, para os meus filhos. Já tá bom? Não precisa falar mais? Eu sei que tem hora que tá bom, vou largar de mão. Quem já não falou isso? Não quer não? Tá bom. Mas você precisa voltar de novo. Jesus te ama. Jesus quer salvar você. Você precisa dar espaço. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 47. E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha o que diz Marcos, capítulo 16, verso 15. E disse-lhe: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Para pensar, você chegando no céu agora, indo para o céu e procurar seu pai lá, e você saber que ele não está lá, sua mãe. Então nós devemos evangelizar. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso de número 37 ao 41. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo,
porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O foco, o segredo é eu e você evangelizar, pregar, anunciar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Nós não evangelizamos os nossos vizinhos, mas muitas das vezes se reunimos com ele para falar da vida alheia, para falar de outras coisas, para falar de fofoca e assim sucessivamente. E de vez de falar aquilo que é importante, falar do amor de Deus, pregar o evangelho, não pregamos. Tem pessoas que você conversa tanto que você nunca falou do evangelho a essa pessoa. Não, amados irmãos, anuncie o evangelho, evangelize essa pessoa. E nós precisamos evangelizar. A igreja está falhando. A igreja está negligenciando quando ela não faz o trabalho de evangelização. Nós devemos evangelizar. Olha o que diz Atos Apóstolos capítulo 4, verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000 almas. 5.000 almas. Louvado seja Deus. Pastor, eu estou ouvindo, sei o que a Bíblia diz, mas eu acho melhor eu confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador, porque eu não tenho ânimo, eu não tenho fervor, eu não tenho vontade, eu não consigo, eu estou fraco. É o bom caminho, é o começo, é o início. Isso é vergonhoso? Todos os dias eu e você precisamos nos reconciliar com Cristo. Todos os dias nós precisamos nos converter a Cristo. Então faça isso. Só não dá para nós permanecermos o mesmo. Como é que é? Ó céus, ó terra. É assim, né, Márcia? Ó céus, ó terra. Ó, aí fica no ó, e no ó, e no age, e no age. Não, amado, desperta tu que dorme. Acorda, né? Acorda, levanta, erga, sacode o pó dessa poeira aí, irmãos. Tá enferrujado. Glória a Deus. Olha o que diz Atos Apóstolos capítulo 13, verso 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Louvado seja Deus. Já estou concluindo. Vou para a conclusão agora. Então nós temos aqui perseverança na doutrina dos apóstolos, perseverança na comunhão e no partir do pão, perseverança na oração, perseverança na adoração a Deus, evangelização fervorosa todos os dias. Esses são os 5 pontos, os 5 segredos para uma igreja bem sucedida. Deus está à procura de uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, persevera na comunhão e no partir do pão, persevera na oração, persevera na adoração a Deus todos os dias e evangeliza com fervor todos os dias. Aleluia. Tendo essas 5 características, ninguém impedirá o sucesso desta igreja. Aleluia. Os desafios são muito grandes, isso é verdade. Não é tão simples aqui, não, pastor, eu ouvi a mensagem, entendi o evangelho, agora eu vou. Você vai até colocar isso no seu coração. E amanhã, voltou a estaca zero de novo. Porque não é tão simples assim. Há guerras que enfrentamos, tanto no interior, como também no exterior. A população mundial cresce assustadoramente. E Deus deseja salvar almas todos os dias. Glória a Deus. Amém, amados irmãos?
Não adianta a gente ouvir um ensinamento como esse e não colocar em prática. Não adianta. Lembrando que é a palavra de Deus que está nos chamando a essa responsabilidade. Todos esses requisitos a qual foi ensinado aqui engloba, encaixa nenhuma só condição. Qual é, pastor? Para mim fazer tudo isso, voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. É só isso que precisamos fazer. Voltar ao primeiro amor. Feche os teus olhos por um minuto. Nós já estamos concluindo. Incline a sua cabeça. Louvado seja Deus. Volte ao primeiro amor. É isso que Cristo quer de mim e de você. É isso que Cristo quer da sua igreja. Volte ao primeiro amor. Volte a ser como era antes. A orar como você orava antes. A se dedicar como você se dedicava antes. A meditar na palavra, a ler. E muitas das vezes você tinha até curiosidade. Nossa, eu não estou entendendo esse versículo. O Espírito Santo, abre a minha mente, o meu coração. Volte a ler a palavra como era antes. Volte a ter comunhão com a igreja. Tanto na frequência do culto, como também ter comunhão com seus irmãos. Para que essa barreira seja quebrada, para que essa barreira seja rompida, volte à comunhão no partir do pão com os seus irmãos. Adore a Deus em todo o tempo. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, engrandeça ao Senhor em todo o tempo. Tudo que você for fazer, louve ao Senhor, porque através disso você verá sua vida ser mudada e ser transformada e voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor. E por último, a evangelizar, a testificar do poder de Deus, a evangelizar. Troque as más conversações, como falar de programas, falar de séries, falar de pessoas. Troque essas coisas que não edifica, mas destrói, para falar do amor de Deus, falar de Jesus Cristo, falar da salvação, evangelizar, convidar essa pessoa a ir à igreja, a vir ao culto, evangelizar com toda a intensidade, com toda a alegria a qual você foi evangelizado. Como o poder de Deus invadiu a sua vida, volte a evangelizar, a falar do amor de Deus. Então faça isso, amado irmão. Glória a Deus. Pai, eu quero, Senhor, nesta noite, Deus, te agradecer. Obrigado, Senhor, por este culto, por essa palavra. Não é nem por força, nem por violência, mas o Teu Espírito falou conosco. Cabe a cada um colocar em prática. Talvez aqui tem pessoas que se aderem em tudo isso daqui, mas falta o primeiro amor, falta aquela entrega, quando nós nos convertemos a Cristo, quando entregamos a nossa vida por completo a Ti, Senhor. Está faltando isso no nosso meio. É sempre as mesmas coisas: culto de ensinamento, escola bíblica, culto de oração, culto de domingo à noite, sempre as mesmas coisas, Senhor. Ficou rotina, ficamos um religioso, e não é isso que eu quero, como crente, como servo, e não é isso que eu quero como pastor para a sua igreja. Te peço, Pai, que o Senhor venha abrir o coração deste irmão, só o Senhor para fazer isso, que ele possa voltar ao tempos antigos e lembrar como o Senhor chamou ele, quando o Senhor se revelou a ela, a primeira experiência que vivemos quando nos convertemos, quando tivemos a primeira experiência na oração, quando tivemos a primeira experiência na evangelização. Nós chorávamos, as lágrimas rolavam sem força aos nossos olhos, nós sentíamos, Pai, o Teu poder. Quando nós saíamos para evangelizar, nós ficávamos
felizes por ser útil para o Senhor, por estar cumprindo e fazendo o ídolo do Senhor. Pai, eu te peço, porque eu creio que ainda há esperança para a tua igreja atual. Eu te peço, Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui, e os nossos irmãos que vão ouvir essa mensagem, que eles possam ser tocados, que eles possam ser despertados, Senhor, o dom que há neles. Pai, toma nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, porque eu sei que a mesmice e a religiosidade a cada dia vai nos esfriando, e o caminho a seguir é o caminho da perdição, é o caminho que tudo pode, no caminho que não tem nada a ver. Isso Deus não leva importância, e quando a gente perceber, é um abismo chamando outro abismo, e estamos na porta do inferno. Pai, mas nesta noite, pela revelação da tua palavra, pelo teu ensino, Senhor, continua, Pai, nos despertando para a tua glória, Senhor, levantando, Pai, homens e mulheres, jovens, cheios do teu poder, cheios do teu Espírito Santo, Deus, para cumprir o ídolo do Senhor, para ajudar a tua igreja, Senhor. Não depende só de uma pessoa, não depende da mão, não depende só do pé, depende de todo o corpo, Senhor, para sermos uma igreja bem sucedida, uma igreja bem edificada, uma igreja firmada na sua palavra, Senhor. Leva para os teus filhos em paz, em segurança, ó Deus. Guarda, Senhor, eles para a tua glória, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Olha para mim, amados irmãos, saia com essa palavra, volte ao primeiro amor. Durma com essa palavra, volte ao primeiro amor. É o Espírito Santo te chamando, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor, 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 antes que seja tarde. Volte ao primeiro amor, que depois você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, amados irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus.